E a nossa equipe de reportagem dessa vez está na 7ª Promotoria Alagoinhas com o Dr. Gilber Santos. Em uma entrevista exclusiva para o Rota da Notícia, a gente volta a falar o caso Rosângela. Todos sabem essa brutalidade, esse crime horrendo que aconteceu com a enfermeira no ano de 2017. Agora, em 2019, o principal mandante do crime, o Antônio Roberto Freitas, foi preso na última quinta-feira, dia 18, aqui em Alagoinhas, graças a um trabalho do Ministério Público, juntamente com a Polícia Federal. Ao lado aqui do Dr. Gilber Santos, promotor. Doutor, como foi que o Ministério Público chegou até Antônio Roberto? O Ministério Público já havia denunciado duas pessoas que teriam praticado o crime, uma de prenome Edivan e outra de prenome Lenildo, com base na investigação da polícia em 2017. Algumas testemunhas davam conta de que Antônio Roberto seria o principal suspeito, mas não havia ainda nenhum fato concreto que os ligasse. No processo contra Edivan e Lenildo, eles estavam para ser ouvidos. Nós pedimos que o delegado, Dr. Marcel, que à época estava aqui em Alagoinhas, chamasse o acusado Lenildo para que ele reconhecesse ou não aquelas pessoas apontadas como suspeito, sendo que a principal que era apontada como suspeito era o Antônio Roberto Freitas Valverde Júnior. Inexplicavelmente, eu não sei porque o delegado anterior que conduzia as investigações não fez esse reconhecimento formal, mas felizmente o Dr. Marcel muito diligentemente nos atendeu e no mesmo dia que eu solicitei, ele fez a oitiva de Edivan, e Edivan prontamente, vendo várias fotos sobre a mesa, sem sequer o delegado perguntar quem seria a pessoa, ele logo apontou essa pessoa de Antônio Roberto como o mandante do crime. Doutor, o trabalho do Ministério Público juntamente com o da Polícia Federal foi extremamente importante. Na sua opinião, o desvendamento desse caso, a resposta que foi dada para a sociedade alagoinense, para a sociedade baiana, para a sociedade brasileira, veio num tempo hábil, no tempo adequado, ou houve uma demora? Olha, o ideal é que todas as pessoas envolvidas no crime fossem presos na época, né? Então, os executores foram presos num tempo bem razoável, mas, como eu te falei, infelizmente, a polícia, na época, não fez o reconhecimento formal dos executores, porque um executor, que era o Edivan, já sinalizava que havia um mandante. Então, se já sinalizava que havia um mandante, o óbvio, inclusive muitos investigadores daqui de Alagoinhas manifestavam inquietação nesse sentido, mas a autoridade policial da época, sob o argumento de que Edivan estava preso em Feira de Santana, não fez esse reconhecimento. Então, repetindo, nós aproveitamos uma oportunidade em que ele estava em Alagoinhas para acontecer uma audiência. A autoridade policial que estava à época, o Dr. Marcel, já era outra pessoa, não era a pessoa que conduzia as investigações anteriormente, e prontamente foi feito. Não houve a possibilidade de haver a responsabilização do mandante antes, em virtude de algumas investigações mais técnicas que ainda não estavam prontas, e também a falta de colaboração dessa pessoa que está sendo apontada como mandante pelo executor Edivan. O que é que eu estou querendo dizer? Nós tentamos verificar o conteúdo do telefone celular dessa pessoa, especialmente as mensagens de WhatsApp, e obtivemos a resposta do setor técnico da inteligência do Ministério Público de que esse aparelho estaria protegido por uma dupla senha. E nós pedimos que a colaboração da Polícia Federal, que tem um know-how muito maior do que nós aqui na Bahia, e a resposta da Polícia Federal foi a mesma, ou seja, não foi possível acessar o conteúdo do telefone celular desse suspeito, Antônio Roberto Freitas Valverde Júnior, porque ele colocou uma dupla senha no WhatsApp para impedir que nós observássemos as mensagens que ali foram feitas. Diante disso, já era motivo para se pedir a prisão dele. Por cautela, nós ainda demos uma oportunidade para ele. Qual foi a oportunidade? Chamá-lo na delegacia para ser ouvido, para que ele fornecesse essa senha.
Ele, então, foi ouvido pelo delegado de polícia e disse que o celular não tinha uma outra senha. O que é contrariado por 2 laudos, um da Polícia Federal e um do Ministério Público, da parte do setor de inteligência do Ministério Público. Então, assim, se ele realmente fosse inocente, teria toda a possibilidade de provar sua inocência, mostrando esses registros. Isso é uma prova. Existem também essas outras provas, que é tanto a indicação desse executor Edivan. O executor Lenildo, ele nega a participação no crime, só que ele está implicado tanto pela indicação de Edivan, como pela circunstância de os dois terem foragido depois do crime, como também porque na quebra de sigilo telefônico, o Edivan, foi provado que o Edivan estava, ou melhor, que o Lenildo estava na cena do crime, pelo telefone. Então, tanto o Edivan como o Lenildo já tem essa prova material. O Edivan foi encontrado originariamente, isso foi um trabalho da Polícia Civil, a gente tem que dar o crédito para a Polícia Civil anteriormente, que foi um celular da professora Rosângela, que foi encontrado por uma pessoa que havia comprado esse telefone. Então, Edivan foi ligado ao fato dessa forma. Ao ser interrogado, ele viu que não tinha como se furtar a responsabilidade, admitiu a participação e, naquele momento, apontava Lenildo como coautor, co-executor, digamos assim. Os dois participaram da brutalidade com a professora. Mas Edivan já sinalizava em um dos seus depoimentos que havia alguém que, até para quando a polícia vai atrás da motivação do crime, ele teria que dizer porque teria matado essa pessoa. Ele disse que havia sido amando de alguém que tinha um relacionamento com ela. Até então ele não dizia o nome dela, porque o nome dessa pessoa. Mas em nenhum momento foi colocada a possibilidade dele fazer esse reconhecimento. Ao apontar essa pessoa, que Lenildo estava envolvido, ele e Lenildo foram processados naturalmente e, repetindo, apenas não houve o reconhecimento do Antônio Valverde naquele momento. Então, foi um trabalho minucioso, foi um trabalho de formiguinha, mas que resultou na prisão do Antônio Roberto Freitas. A partir de agora, qual será o próximo passo do Ministério Público, da Promotoria Pública da Bahia? Bom, hoje existem 2 processos relacionados a esse caso. Tem um processo que corre em relação aos executores, como eu falei, que eles estão presos desde 2010. Foi dada pelo juiz de direito uma sentença chamada sentença de pronúncia. O que é que essa sentença faz? Ela nem condena nem absolve. Ela simplesmente diz que é caso de ir a júri. E ele diz com todas as letras que os executores merecem ir a júri popular. Ou seja, Edivan e Lenildo já têm uma decisão judicial dizendo que é caso de júri. Dessa decisão, o acusado Edivan, embora confesse a participação, ele recorreu de algumas qualificadoras, ou seja, de algumas circunstâncias que podem aumentar a pena. Algum questionamento jurídico, ele não questiona a autoria. Já Lenildo, embora negue a autoria, ele próprio negue a autoria, ele não recorreu. Como ele não recorreu, o júri de Lenildo acontecerá agora em agosto, que é um dos executores. O de Edivan deve ocorrer após o Tribunal de Justiça analisar a sentença de pronúncia, mantendo-a ou reformando-a. Em relação ao mandante, começou um novo processo agora. O processo ainda está no início. Então, o que é que acontece? Essa pessoa que agora está sendo acusada, Antônio Roberto, ele terá que ser citado, né? Ele tem que tomar conhecimento formal da acusação, receber uma cópia da denúncia. Quando ele é citado, a defesa dele tem um prazo de 10 dias para apresentar um documento em juízo chamado resposta à acusação. A partir dessa resposta à acusação, o Ministério Público se manifesta quando há algum questionamento sobre a viabilidade da ação, mas normalmente depois disso aí é marcada uma audiência de instrução e julgamento. E aí serão ouvidas as testemunhas apontadas pela acusação e também as que ele apontar através do seu advogado. Só depois dessa audiência de instrução e julgamento é que o juiz dará uma sentença como a que deu em relação aos executores, ou seja, uma sentença de pronúncia ou de impronúncia, caso entenda que não tem indício suficiente de autoria. Então, havendo prova da materialidade, que é a morte da vítima, isso aí é incontroverso, mas se o juiz entender que há indício suficiente de autoria em relação a ele, ele faz a pronúncia. Sendo que os requisitos para se receber a denúncia já recebida e fazer a pronúncia são exatamente os mesmos. Ou seja, o juiz de direito já disse, ao receber a petição inicial, que há indícios suficientes de autoria
por parte de Antônio Roberto Freitas Valverde Júnior, no que tange a autoria chamada autoria mediata, ou seja, ele não foi a pessoa que sujou as mãos, ele foi a pessoa que teria contratado essas outras duas pessoas para matar a vítima. Então, o trâmite é esse. Então, isso deve acontecer nos 3, 4 meses, é o normal que isso aconteça, mesmo a Alagoinhas não tendo juiz titular, às vezes atrasa um pouco, mas enfim. Tem uma série de situações que fizeram com que o caso não tivesse tido uma solução anterior, mais rápida, mas a principal que atrasou isso aí foi essa questão de não se saber o conteúdo desse aparelho. Antônio Roberto Freitas Valverde Júnior já podia ter sido denunciado há mais de um ano se nós apenas ficássemos na palavra do executor, que dizia que ele estava envolvido. Se fôssemos também acrescentar os depoimentos de várias pessoas que já colocavam ele como suspeito, nós não temos dúvida que já havia elementos para denunciá-lo. Mas como havia essa possibilidade de a gente extrair o conteúdo do telefone celular, tanto isso poderia virar uma certeza absoluta, como isso poderia até contrariar, digamos assim, essas provas todas. Então nós tivemos o cuidado para que não acusássemos ele sem esgotar todas as possibilidades de produção de provas. E tudo foi feito, nós tentamos a última tecnologia, é público e notório que algumas pessoas foram presas pela Polícia Federal, e como Daniel Dantas, há muito tempo atrás, e que por sistema de criptografia não se consegue quebrar, às vezes, o conteúdo, não se consegue quebrar o sigilo, não se consegue ter acesso, não se consegue abrir um computador, um celular. Então, nem a própria empresa, o WhatsApp, que hoje pertence à Facebook, eles não fornecem esses dados. Então, a única possibilidade de nós termos acesso ao conteúdo do que havia no WhatsApp de Antônio Roberto seria a gente, os órgãos periciais, olharem o conteúdo. Isso foi autorizado judicialmente, nós tivemos o cuidado de pedir autorização judicial para cada etapa, para cada diligência que envolvia análise da privacidade de alguém, mas o normal com autorização judicial, a perícia vai, ela consegue acesso quando se coloca aquela primeira senha, mas essa dupla senha, infelizmente, ela não pôde ser acessada, única e exclusivamente pela vontade da pessoa investigada. Se a pessoa investigada colaborasse, nós teríamos acesso ao inteiro teor daquele conteúdo, o que poderia favorecê-lo, diminuir a convicção que nós temos, poderia aumentar a nossa convicção se realmente lá existisse aquilo que nós já temos outras provas nesse sentido. Por exemplo, nós temos provas de que eles se comunicavam por WhatsApp, inclusive em depoimento dele próprio. Temos provas de testemunha que viram que eles marcaram o encontro no dia que ela foi morta. E tudo isso foi feito por WhatsApp. Então, temos testemunhas que dizem que viram ele no momento que chegou na delegacia, no movimento típico de quem está apagando mensagens. Mesmo assim, a gente poderia pericialmente tentar recuperar essas mensagens apagadas, mas nem isso foi possibilitado porque o telefone, repito, estava com uma senha específica daquele aplicativo. A partir de agora, baseado nessas informações, baseado também na sua experiência, na condição de promotor, dá para se ter uma ideia de quantos anos de prisão cada um pegará? Não posso especular sobre condenação, porque o processo de homicídio é algo que tem duas fases. A primeira fase é a fase que vai até a pronúncia, que é quando o juiz de direito fala, esse caso é caso de júri. Quando tem o júri, aí são feitos vários quesitos e, em havendo condenação, ainda assim a questão de pena vai depender das circunstâncias que o juiz entenderem provado nos autos. O que eu posso falar é que, abstratamente, quem responde por feminicídio está respondendo por um crime cuja pena vai de pena mínima de 12 anos e máxima de 30 anos. Nesse intervalo, várias circunstâncias são levadas em consideração. A forma do crime, a questão de relação entre as pessoas, várias circunstâncias são analisadas, antecedentes, quando a pessoa tem, quando não tem, tudo isso é pesado. E repito, tudo isso é um outro momento, nós não estamos nesse momento. Nós não estamos no momento de condenar ninguém, nem de absolver ninguém. Nós estamos no momento de dizer, a prova de que a vítima foi assassinada, foi vítima de um homicídio, e há indícios suficientes de autoria tanto dos executores como do mandante. Após a prova em juízo, se isso se confirmar, é muito provável que haja uma pronúncia, que aí é que
perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, a sociedade local, o povo de Alagoinhas, é que deve sentar, analisar as provas dos autos e julgar de acordo com a consciência. Só com a condenação do povo de Alagoinhas é que o juiz de direito, porque a parte de pena não é o povo que decide, o juiz de direito vai analisar. Então, existe um longo caminho. Essas pessoas que estão sendo acusadas podem ser absolvidas. No caso de Antônio Valverde, o processo está no início. Antes de absolvição, pode haver impronúncia, que é o juiz dizer que não tem indício suficiente. Eu estou falando por hipótese. A convicção do Ministério Público é que há, sim, indício suficiente de autoria. Mas a gente não pode condenar ninguém no início do processo, sobretudo no início do processo. Nem os executores que já estão numa fase mais adiantada, nós não podemos condenar. Até porque quem condena ou absolve não é nem o promotor e sequer o juiz de direito. Mas, repito, o povo de Alagoinhas. Então, uma entrevista esclarecedora com o Dr. Gilber Santos, promotor da 7ª Promotoria de Alagoinhas. Eu quero agradecer em nome da RT-TV, em nome da população alagoinense, esse grande esclarecimento que o senhor deu à nossa população, e o espaço estará aberto para as considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade, dizer que sempre que a imprensa nos procurar, nós estamos aqui para prestar os esclarecimentos devidos. Não tem um perfil de procurar a imprensa, por isso foi Vossa Senhoria que nos procurou. Se essa é a realidade do povo, a equipe que não brinca em serviço mostra tudo com exclusividade. Ricardo Bastos, você já sabe o que fazer. Feche, doutor Gilber, porque o trabalho aqui, meu amigo, é sério. Valeu.